Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Bastidores da Bíblia. E neste mês de novembro temos uma programação diferenciada, uma programação muito importante. Na primeira quinta-feira do mês de novembro nós tivemos um tema especial sobre o Catecismo da Igreja Católica e hoje e nas próximas duas quintas-feiras deste mês vamos ter alguns temas de escatologia cristã, né, sobre os novíssimos. Vamos refletir sobre o céu, sobre o purgatório e sobre o inferno. Hoje vamos começar com esse tema sobre o inferno, porque de forma especial, como vocês bem sabem, o mês de novembro na Igreja Católica, na sua tradição litúrgica, é o mês que, em primeiro lugar, começa com a festa de Todos os Santos, né, que a data litúrgica é dia 1º de novembro, e no Brasil se celebra no domingo seguinte, e também com a comemoração dos fiéis defuntos, né, no dia 2 de novembro. Então, é um mês que, tradicionalmente, na liturgia da igreja, na espiritualidade cristã, católica, se dedica à oração pelos mortos, ainda que nós rezemos pelos defuntos todos os dias, mas é um mês dedicado especialmente pela oração, dedicado à oração pelas almas do purgatório. Também um mês dedicado a refletir sobre a nossa própria vida e sobre a nossa própria morte, né? Porque é um mês que prepara para a conclusão do ano litúrgico. Então, se vocês, por exemplo, acompanham as leituras da missa, tanto a missa de domingo também como as missas de semana, vocês vão notando um conteúdo, tanto nos evangelhos como nas leituras, um conteúdo sobre as últimas realidades, sobre o juízo final, sobre quase que a postura existencial da nossa vida. Então, um mês dedicado principalmente à reflexão sobre a morte e sobre a vida eterna. Então, quero dar uma boa noite a todos vocês que estão chegando, as minhas boas-vindas a todos vocês que vieram aqui para mais esta noite de reflexão e que vamos tratar de um tema tão importante, né? Com certeza eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Durante esta semana eu tive a ocasião de conversar com muitos de vocês. Muitos de vocês mandaram inúmeras perguntas, nós recebemos aqui uma centena de perguntas, algumas eu consegui postar nos stories, mas muitas outras eu tive de responder pessoalmente, por áudio, por mensagens escritas, para esclarecer vários tópicos, porque é um tema muito importante, que é a doutrina sobre os novíssimos. Esse nome vem de um termo latino, porque eu não sei se vocês sabem que em latim, novos, não é necessariamente aquilo que não é velho. Novo é aquilo que chegou por último. São as realidades últimas. Então, novíssimos é aquilo que vem por último, né? Então, por isso que o estudo dos novíssimos é estudar aquelas últimas realidades, aquilo que em teologia, já com a linguagem científica, nós chamamos de escatologia. Então, o estudo das últimas realidades, né, do eschaton, né, em grego, as últimas realidades. Diferente das primeiras realidades, quando a gente estuda a criação do mundo, o início da criação, né, ou seja, todas as criaturas que procedem de Deus, isso é o estudo da protologia, protos, aquilo que vem primeiro. E aquilo que acontece por último é a escatologia, o estudo das realidades últimas. E o que é que acontece, meus amigos? Sobre esses temas, então, quando a gente fala de escatologia, de novíssimo, nós estamos falando de morte, juízo particular, céu, inferno, purgatório e juízo universal com a ressurreição dos mortos.
essas realidades, elas, poderíamos dizer, há um desconhecimento básico sobre elas. Eu estou dizendo entre os católicos, né? Um desconhecimento básico. Nós temos algumas ideias difusas e confusas sobre esse tema. E além de um desconhecimento básico, e talvez por causa disso, há uma confusão generalizada entre o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório. E há exageros para um lado, gente que só fala de inferno e nunca pensa no céu, e pessoas que acham que só tem céu e não tem inferno, gente que confunde, gente que faz coisa errada e com demônio. Então há uma confusão generalizada sobre isso. E o que é que acontece? Quando nós não temos ideias claras sobre isso, primeiro, que há um defeito no conhecimento, a gente não conhece pelo menos aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus nos revelou. Nós não conhecemos tudo. E eu falo a vocês, quando nós estamos aqui tratando da palavra de Deus, da revelação de Deus, quando nós estamos estudando a Deus e o seu plano de salvação, nós temos que tocar com muito carinho, com muito respeito, com muito temor. Não com medo, mas com temor, temor de Deus. Porque nós estamos aqui falando e tratando de algo que é imensamente superior à nossa imaginação, à nossa inteligência, ao nosso coração, né? Algo que é maior do que nós. Por exemplo, hoje vamos tratar do inferno, algo que eu e você não conhecemos, algo que eu e você nos permita Deus jamais conhecer, mas queremos aqui conhecer, isso sim, o que Deus nos revelou, o que Deus nos mostrou, através da antiga aliança e com a pregação de Jesus, dos apóstolos, e depois isso tudo interpretado, explicado pela nossa igreja. Né? Então, isso é que é muito importante, porque disso também depende a nossa vida. Disso também depende como levamos, como conduzimos a nossa vida. Porque, no fundo, para que vivemos? Para que viemos aqui? Qual é a consequência dos nossos atos? Qual é o valor real, não teórico, real da nossa liberdade? Então, está em jogo tudo isso, certo? Então, por isso que é um tema importante, né? Um tema importante. E antes de falar propriamente do inferno, eu quero aqui fazer alguns, poderíamos dizer, alguns esclarecimentos básicos, né? Porque para aqueles que já sabem, para lembrar, e quem não sabe aprender, alguns elementos de antropologia cristã, de antropologia teológica, ou seja, a visão cristã do ser humano, porque é a partir disso que a gente pode entender o que virá em seguida, né? Então, em primeiro lugar, quem é o homem? E quando eu falo homem aqui, eu não estou falando do ser masculino. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando da humanidade, do ser humano, da pessoa humana. Quem é o homem? Quem é a pessoa humana? Em primeiro lugar, o homem não é uma divindade. O homem não é um ser que deu a si mesmo o seu ser, o seu existir. O ser humano, cada um deles, cada um de nós, viemos de Deus. Somos criaturas de Deus. E tudo aquilo que existe foi criado por Deus. Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. É justamente Deus único e trino, a Trindade que é criadora. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança. Por isso, nós somos parecidos com Deus. Né? Para não alongar muito o assunto, né, que é um assunto tão belo, que é a teologia da criação e a antropologia teológica, o que mais me interessa aqui hoje é explicar para vocês algo que já começa a confusão aí, certo? Se a gente perguntar quem é o homem, quem é o ser humano,
a gente pode responder assim: é a união de corpo e alma. Essa unidade metafísica, ontológica, profunda entre corpo e alma é a pessoa humana. Por isso, é errado uma pessoa, como eu ou você, qualquer um de nós, dizer: ah, eu tenho um corpo. Nós não temos corpo. Essa é uma visão inspirada no neoplatonismo, uma visão que obedece aos cânones espíritas, mas nós cristãos não acreditamos nisso. Nós não temos corpo, nem temos alma. Ok? Ah, o corpo que eu tenho. Ah, porque a alma deixou o corpo. Não, não, não. O corpo não é a casa onde mora a alma. Não. Eu sou corpo e alma. Eu sou o meu corpo. Eu sou a minha alma. Eu sou esta unidade de corpo e alma. Ou seja, eu sou o ser humano, eu sou um corpo espiritualizado e um espírito encarnado. Eu sou corpo, eu sou alma, unidos, profundamente unidos. E é aqui que acontece o grande mistério da morte. A morte física, que está ligado também com a morte espiritual, mas hoje não temos como tratar isso. Mas a morte física é um sacramento da morte espiritual. É um sinal da morte espiritual. O que é a morte física? A morte física, que é violenta, ela separa o que Deus criou unido. Ela separa essa harmonia que existe na natureza humana. Então, a morte é a separação entre o corpo e a alma. O corpo, que é vivo, que tem como princípio da sua vida, o princípio formal, o princípio vital, que é a alma, perde esta vida e deixa de ser corpo e se torna cadáver. E a alma, que pela sua estrutura ontológica é espírito, a alma humana é um espírito, é espiritual, ela permanece viva, porque é imortal. Então, a morte é justamente a separação entre o corpo e a alma. Na morte, não existe uma destruição do ser humano. Certo? A morte não destrói um ser espiritual. Um ser espiritual, ele é, por natureza, imortal. Então, isso é muito importante. É por isso que nós dizemos que há uma vida após a morte. Após. Por isso que a morte é uma passagem. Isso aqui não estamos dizendo para quem vai para o céu, para onde for. Certo? Por isso que propriamente não existe mortos. Mortos. Um ser que não seja espiritual e seja vivo, como uma planta ou um animal, não tem como perseverar na vida após a morte. Ela morre. A planta morre. O cachorro morre. O inseto morre. E fica morto. A morte no ser humano é um fenômeno diferenciado e mais profundo, porque ele é o único ser na criação que tem essa união profunda do aspecto corporal, físico, e o aspecto espiritual e mortal. Numa só natureza. A natureza humana. Então, eu quero só esclarecer de modo um pouco grosseiro e rápido, porque isso são dados fundamentais para a gente entender o que vem depois. Certo? Porque isso é muito importante. Tá? E é essa morte que não é querida por Deus.
Deus não fez o homem para a morte. Deus não é contra a matéria. Deus não é contra o corpo. O cristianismo é a religião do corpo. O cristianismo é a religião da carne. E o Verbo se fez carne. Deus assumiu a carne humana, a humanidade, a fraqueza humana, assumiu, entrou de modo irreversível no mundo material. O cristianismo é tudo menos um espiritualismo, uma mera espiritualidade. Um espiritualismo afastado de Deus, contra a carne, contra o corpo, é sempre demoníaco. Nós vimos no episódio sobre a fé dos demônios. Então, Deus nos livre do espiritualismo. Deus nos livre de achar que a vida humana é meramente espiritual. Não. Corpo e alma. Todos esses elementos. E Jesus Cristo assumiu uma verdadeira natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como homem, corpo e alma. Quando a gente estuda a cristologia, a união hipostática, toda a dimensão humana de Cristo unida à pessoa do Verbo, a gente vê essas manifestações do corpo de Cristo e da alma de Cristo, né? Esses dois elementos. Então, a morte de cada pessoa humana, além de ser um fato que nós presenciamos, nós sabemos que uma pessoa morreu, nós às vezes presenciamos uma pessoa morrendo, nós vamos a sepultamento, por isso esse costume já judaico, depois cristão, todo sepultar corpo tem como princípio uma fé numa vida que vem depois da morte. E para os cristãos, isso é mais importante ainda, porque nós temos certeza de que no fim dos tempos, antes do juízo final, haverá a ressurreição dos mortos. Todos. Ressurreição da carne. Todos aqueles que morreram. Sejam aqueles que ressuscitarão para a vida e aqueles que ressuscitarão para a morte eterna. Por isso, é tão importante esse último artigo do credo, o 12º artigo do credo. O credo começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e termina com creio na vida eterna. Por isso, creio na vida eterna. Nós não cremos na eternidade. A eternidade não existe. A eternidade é uma abstração mental. Ah, porque a gente não entende a eternidade, porque a gente não tem como pensar a eternidade. Claro, a eternidade não existe. Quem existe é o eterno, que é Deus. Deus é a vida eterna. Deus é a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa, não um estilo de vida. É Deus. É Deus. Creio na vida eterna. Mas nós vamos ter como refletir sobre isso quando falarmos sobre o céu. Isso aqui é só alguns elementos que eu queria apresentar antes. Eu chamo aqui de elementos básicos de antropologia teológica. Eu fui durante muitos anos, tive esse prazer de ser professor de antropologia teológica, e quando nós estudamos toda a doutrina da criação, quando vamos focalizar o ser humano, então estudar a beleza da natureza humana presente, ensinada na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja, é de fato um espetáculo. E a antropologia teológica, ela tem 3 etapas grandes. Então, a antropologia teológica enquanto criação, né, o ser humano como criatura de Deus. A antropologia teológica como enfocando o homem como resgatado por Deus, como redimido por Deus. Então, é o tratado da graça. E, por fim, a antropologia teológica como o homem glorificado por Deus, né? na plenitude da santificação, que é a escatologia. Né? Então, hoje, o que nos cabe refletir aqui é sobre o inferno. Né? Sobre o inferno. E é um tema que poderíamos tratar de várias formas. Eu vou fazer uma apresentação básica, simples, em 4 etapas.
A primeira etapa que vamos ter que enfrentar é encarar já o problema de frente. Então eu chamo aqui o nosso primeiro capítulo que vamos tratar, seria sobre a verdade sobre o inferno. Então, de fato, o que é o inferno? Como tratar esse assunto já de início. Depois vamos dar um segundo passo, que é, digo a vocês, meus amigos, é fundamental e muitas vezes maltratado esse assunto. Não se trata bem, que é a fundamentação bíblica sobre a doutrina do inferno. Porque fica parecendo que o inferno é, sei lá, uma invenção de uma época da história da igreja. Não. É uma doutrina bíblica. E na dogmática da igreja, poucas verdades de fé estão tão claras, tão repetidas e tão bem fundamentadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como a existência e a eternidade do inferno. Depois, vamos ver um resumo do ensinamento da igreja a partir desses textos bíblicos, da fundamentação bíblica sobre o inferno, e vamos terminar, essa é a quarta parte, depois do ensinamento da igreja, uma reflexão sobre a responsabilidade, a liberdade e a conversão, que é uma consequência que tem uma consequência direta na nossa vida sobre essa verdade de fé. Tá bom? Então vamos lá? Então, primeiro sobre a verdade sobre o inferno. Antes de tudo, e não podemos jamais esquecer isso, toda vez que vamos falar sobre o inferno, toda vez que vamos refletir sobre o inferno, toda vez que vamos meditar, fazer uma meditação pessoal sobre o inferno, sobre as realidades últimas, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a verdade fundamental da nossa fé. Deus é Pai, infinitamente bom e misericordioso. Certo? Então, isso é muito importante. Nada foge aqui desse eixo. Deus é Pai, infinitamente bom e misericordioso. Certo? Então, isso é muito importante. Depois disso, Deus, eu já deixei um pouco claro isso, mas agora quero aprofundar, Deus cria o homem e a mulher, como seres livres. Livres. Isso significa dizer que o homem é um ser racional, é um ser pessoal, é uma pessoa, é um ser inteligente, ou seja, tem uma capacidade de conhecer a verdade, e não só inteligente, mas consciente. A consciência é a capacidade de saber que eu sei. Uma convicção interior e uma percepção interior do meu próprio conhecimento. E livre, capaz de escolher livremente entre vários bens. Capaz de fazer o bem por escolha própria, por decisão própria. Então, Deus cria o homem livre. E com essa liberdade, o homem também pode ir contra a sua natureza escolhendo o mal. Escolhendo o mal por vários motivos. Então, é justamente aqui que mora o mistério do inferno. É por isso que o homem, sendo livre, pode, infelizmente, optar por rejeitar de maneira definitiva o amor e o perdão de Deus, que é Pai. Aqui mora o perigo. Essa capacidade de rejeitar o perdão e a misericórdia de Deus. É essa trágica situação que nós chamamos de inferno. O inferno é justamente essa situação em que se encontra a pessoa que rejeitou de modo definitivo o amor e o perdão de Deus. A partir daqui é importante não se esquecer de algo fundamental. Aqui, diz o Papa João Paulo II, com uma belíssima frase, não se trata de um castigo de Deus. Como se Deus punisse exteriormente, aqui as pessoas que entendem do mundo do direito, aqui
não nasce de uma punição positiva e nem de uma punição impositiva em que Deus pune o ser humano por não ter obedecido aos seus mandatos. Não. Não se trata de um castigo de Deus infligido a partir do exterior. Mas diz o Papa João Paulo II, se dá pelo desenvolvimento de premissas já postas pelo homem nesta vida. Ou seja, o inferno é a consequência livremente escolhida pela pessoa envolvida nela. Sejam os demônios, sejam as pessoas humanas. Queria só lembrar aqui de vocês, para que vocês possam depois conferir e aprofundar as fontes que eu usei para a preparação dessa reflexão de hoje. Basicamente, são os números 1033 a 1037 do Catecismo da Igreja Católica e depois um discurso do Papa João Paulo II, no ano de 1999, quando ele tratou desse tema do inferno. Né? Então, isso é muito importante. Não se trata de um castigo de Deus, né? de um Deus assim como se fosse uma pessoa temperamental, não fez o que eu mandei, agora eu vou castigar. Não, não, não. Ou seja, o inferno é algo que está embutido em várias opções que o homem vai tomando ao longo da vida, e mesmo com consciência delas, da maldade delas, das consequências delas, não se arrepende, não volta atrás, não pede perdão a Deus, não se arrepende. Né? Então, resumindo um pouco a verdade sobre o inferno, estamos introduzindo um pouco um tema, né? O Papa João Paulo II diz assim, em sentido teológico, o inferno é justamente a última consequência do próprio pecado, que se vira, é como se o pecado se virasse contra quem o cometeu. É a situação em que definitivamente se coloca quem rejeita a misericórdia do Pai, também no último instante da sua vida. Então isso é muito importante. E o Catecismo faz um resumo muito bem feito, em poucas palavras, sobre a verdade do inferno, no número 1033. Diz assim o Catecismo da Igreja Católica: morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva, olha que expressão importante, autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa pela palavra inferno. E é aqui que muita gente não entende direito. Pega só a primeira parte. Morrer em pecado mortal vai para o inferno? Não. Se eu morro tendo cometido pecado mortal, mas me arrependo, ou morro com uma contrição, ou seja, o problema é morrer em estado de pecado mortal, sem arrependimento, endurecido, isso que a Sagrada Escritura tantas vezes usa essa expressão de dureza de coração. Então, sem arrepender-se, sem sequer considerar uma mudança. A misericórdia de Deus sempre é grande, mas aqui o pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus. Então, essa é a primeira parte, que eu queria fazer um painel geral sobre a verdade do purgatório, do inferno. O purgatório vai ser na próxima quinta-feira. Então, vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre o inferno. Então, o testemunho bíblico sobre essa temática. Tá certo? Quem tiver perguntas pode ir anotando aí, que eu terei o maior prazer em responder no final. Tá bom? Espero que vocês estejam seguindo, estejam acompanhando. Agora vamos aprofundar mais um pouco. Agora vamos entrar no terreno bíblico, né? Que aí nós vamos ver que o inferno não é uma ideia inventada, criada, uma suposição. Não, não. É uma verdade revelada por Deus, por sua palavra. Né? Por sua palavra. Todos nós já sabemos que na Bíblia, quando se fala do inferno para descrever essa realidade da condenação eterna, a Bíblia faz sempre uso de linguagem simbólica. E essa linguagem simbólica, ela vai evoluindo ao longo do tempo dentro da Bíblia. Ou seja, não quer dizer que Abraão
Abraão e São Pedro sabiam a mesma coisa. Então, em etapas de revelação diferentes. Ou seja, a revelação de Deus é progressiva. É progressiva. O ponto alto da revelação, onde Deus conta tudo, é em Cristo. Até Cristo, muita coisa não alcança sua plena clareza, como é o destino após a morte. O Antigo Testamento, em muitas camadas dele, ainda nem vê uma vida após a morte. Certo? É isso que nós vamos ver agora. E aí nós vamos começar a entender um pouco a ideia que a Sagrada Escritura tem de inferno. No Antigo Testamento, então, a condição das pessoas que morreram, né, não tem ainda claro uma doutrina sobre céu, inferno, purgatório. Não. Né? Grande parte dos textos do Antigo Testamento resumiam a vida após a morte, né, como a vida esperando uma redenção plena num lugar chamado Sheol. Sheol, em hebraico, Sheol, que depois para o grego foi traduzido por Hades, né, que depois em português nós chamamos de mansão dos mortos ou coisas assim. Então, é muito importante a gente entender que no Antigo Testamento ainda, a ideia que nós temos de inferno é uma ideia ainda de morada dos mortos, onde ali estão tanto os que são condenados, né, assim, que vão viver afastados de Deus, tanto aqueles que são justos também. Né? Ainda não tem a ideia do céu, da vida eterna, com clareza, como Jesus e depois os apóstolos vão nos deixar claro. Isso é muito importante. Vamos ver o que era esse Sheol, e aí a gente vai entender um pouco. Né? Aqui, claro que não é um curso de escatologia do Antigo Testamento, porque aí nós vamos ter textos em níveis muito diferentes. Entre os Salmos, a diferença, por causa da diferença tanto de mentalidade teológica como de época de composição. Uma coisa é o livro de Jó, outra coisa é o livro da sabedoria, né? Temos também diferença entre os textos proféticos, mas aqui eu quero mostrar, porque a ideia de inferno, de lugar inferior, isso significa a palavra inferno, está muito ligada à ideia de Sheol, que depois vai evoluir e nós vamos entender melhor na linguagem, na pregação de nosso Senhor, tá certo? Esse Sheol é o que muitas vezes alguns irmãos protestantes pensam que após a morte nós vamos ficar dormindo, a alma dormindo, esperando o juízo final com a ressurreição dos corpos. E isso é a mentalidade do Antigo Testamento. Mas a revelação evoluiu, né, com a chegada do Novo Testamento. É isso que nós vamos ver um pouco aqui hoje, mais sobre o aspecto do inferno. Então, esse Sheol, vamos dar aqui as 3 principais características, eu vou citando os textos bíblicos. Primeiro, o Sheol, então esse lugar para onde iriam os mortos, é antes de tudo um lugar escuro, um lugar de trevas. Nós temos vários textos sobre isso, eu vou citar aqui só 5 textos para vocês terem ideia. Ezequiel, capítulo 28, versículo 8 diz: far-te-ão descer a cova, morrerás de morte violenta no coração dos mares. Né? Então como se fosse debaixo do mar, nas profundezas dos abismos. Né? Depois, Ezequiel 31, 14. Né? Tudo isto para que nenhuma árvore que cresce à beira das águas se eleve no seu orgulho, para que nenhuma faça tocar a copa nas nuvens, e para que nenhuma bem irrigada pelas águas se fie na sua altura, pois que todas estão votadas à morte, descerão às profundezas da terra em companhia do comum dos mortais que descem à cova. Então a ideia de descer à cova, descer ao coração da terra, descer a essa morada escura e sem vida. Né? Então, esses são os trechos de Ezequiel. Temos também um trecho do livro de Jó, Jó capítulo 10, versículo 21, diz o seguinte: antes de partir, para não mais voltar,
para a região das trevas e da escuridão, terra tenebrosa e sombria, de escuridão e confusão, onde a própria luz é sombra. Então, essa época da revelação judaica no Antigo Testamento enxerga muito esse pós-morte, principalmente de uma vida que recebe toda a retribuição dela aqui na terra. Então, por isso que muitas vezes, em certos textos do Antigo Testamento, aparece tudo. O sinal da bênção de Deus são os bens materiais, né? Então, toda uma questão da teologia da prosperidade se aloja aqui, né? Se aloja aqui. Depois, 2 textos dos Salmos, né? Para falar desse lugar das trevas. Salmo 30, versículo 10, diz o seguinte: que vantagem tiras da minha morte? Está falando com Deus, o salmista. E da minha descida à sepultura? Porventura poderá o pó louvar-te? Ou anunciar a tua fidelidade? E depois o Salmo 88 diz o seguinte, em 2 versículos, versículo 7 e versículo 13. Lançaste-me na cova mais profunda, na escuridão do abismo. As tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então esse Sheol, no Antigo Testamento, é enxergado, é visto como um lugar de trevas. Uma segunda característica desse Sheol, e que vai preparar essa visão de inferno que nós temos, é um lugar do qual não se pode sair. O Sheol é como um sepulcro, um fosso, do qual não se pode sair. Diz o livro de Jó, no capítulo 7, versículo 9. Como a nuvem que passa e desaparece, assim é aquele que desce ao sepulcro e não se levantará jamais. Então a morte como esse lugar do qual não se pode sair jamais. E a última característica de Sheol, para nós aqui hoje, é um lugar onde não se pode louvar a Deus. Então, há essa visão, a vida humana é a época de louvar a Deus, mas após a morte não se pode mais louvar a Deus. Não se vê mais a Deus. Então, essa é uma visão que está preparando a concepção de inferno. Vejam que aqui nós estamos vendo os textos bíblicos como o povo de Deus vai entendendo. O inferno já existe. Claro que o inferno existe. Claro que o céu existe. O inferno existe desde que existe demônio, existe inferno. Os anjos que se rebelaram diante de Deus. Mas aqui acontece Deus que vai explicando, que vai revelando, que vai levantando o véu da realidade para a humanidade. Então, sobre esse lugar onde não se pode louvar a Deus, diz o profeta Isaías, Isaías capítulo 38, versículo 18. O abismo dos mortos não te louvará, nem a morte te celebrará, nem esperam na tua fidelidade os que descem à sepultura. Mal podiam entender eles que aqui estava justamente aqueles que vivem profundamente a morte eterna, que é o inferno. E o Salmo 6, versículo 6 diz: no sepulcro ninguém se lembrará de ti, na mansão dos mortos quem te louvará? Então esse é um pouco o Antigo Testamento. Teriam outros vários textos para analisar, mas vamos só olhar essa visão de Sheol no Antigo Testamento, que ela é muito importante. O Novo Testamento, então, projeta uma luz nova sobre esta realidade da vida após a morte, por causa da própria morte e ressurreição de Cristo. Esse é o evento que muda tudo. Esse é o evento que revoluciona a concepção humana da vida. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E na sua morte visitou a mansão dos mortos e abriu para todos os justos a vida eterna. A vida eterna. Então isso é muito importante. A ressurreição de Cristo, a libertação que ele nos traz com a sua morte e ressurreição. Então, no Novo Testamento, a questão ligada ao inferno, ela está ligada a 3 aspectos importantes. Aqui eu trago principalmente focalizando a pregação de Cristo. Antes de tudo, o próprio livro do Apocalipse nos mostra que
a nossa existência após a morte depende das nossas ações, né? O livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 13, nos mostra que cada homem será julgado segundo as suas obras. Aqui é o princípio de justiça. Ninguém será julgado pelo que não fez, é pelas suas obras. Ou seja, a redenção é uma oferta de salvação. Ninguém é obrigado a ser salvo. Ninguém é obrigado a acreditar e amar a Deus. Jamais. A própria obrigação, a própria coação é contrária à liberdade da fé, à liberdade do amor. Então a redenção trazida e realizada por Cristo é uma oferta de salvação feita ao homem e à mulher que são livres. Livres. Aqui está o poder da liberdade. Então, o que é na pregação de Cristo? Nós não vamos analisar todos os textos, são muitos textos em que Cristo fala do inferno. Mas na pregação de Cristo, o inferno é o lugar destinado ao que ele chama de operadores de iniquidade. Aí comparam a fornalha ardente, onde há choro aqui lembra o desespero, o sofrimento e o ranger de dentes. Né? Porque aqui é a tristeza, o desespero e a raiva. Né? A raiva em relação a Deus, a si mesmo e aos outros. Né? Então isso está presente principalmente em Mateus, capítulo 13, versículos 42 e seguintes, e também no grande discurso de Jesus em Mateus 25, né, sobre o juízo universal. Ou quando Jesus fala da Geena, né, que é uma comparação que Jesus faz. A Geena era um vale que existia em Jerusalém na época de Jesus, um lugar, um lixão, que é muito fedor, muito lixo, às vezes se jogava até cadáver lá. Então Jesus compara o inferno com uma Geena, aquele fedor, aquele fogo que não se extingue, né? E depois, ainda que seja uma parábola, mas é uma parábola muito importante, trazida por São Lucas, no capítulo 16, a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, né? Ali Jesus deixa claro para nós, claro que de modo narrativo, explica o Papa João Paulo II nesse discurso, de modo narrativo, 3 coisas sobre o inferno, nessa parábola. Primeiro, o inferno como lugar da pena, do sofrimento definitivo. Segundo, um lugar sem possibilidade de retorno. E terceiro, sem possibilidade de mitigação, de diminuição do sofrimento. Então, esses 3 aspectos importantes nessa parábola do rico avarento. Então, sobre essa visão bíblica e principalmente sobre a pregação de Jesus sobre o inferno, aqui nem falamos sobre a questão dos exorcismos, né, a relação direta de Jesus entre Satanás, entre Jesus e Satanás, né, que é um outro tema muito interessante, muito importante, mas não vamos tratar aqui, porque revela também algo do inferno. Eu queria trazer aqui para vocês um resumo, então, que o catecismo faz de tudo isso que falamos aqui sobre a dimensão bíblica, principalmente a pregação de Jesus sobre o inferno. Então está no capítulo, no número 1034 do Catecismo da Igreja Católica. Jesus, diz o catecismo, Jesus fala muitas vezes da geena do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam até ao fim da vida acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia, em termos muito severos, que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa citação de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então, eu diria aqui para vocês, terminando essa parte bíblica, que não há dúvida
isso que agora eu vou apresentar como ensinamento da igreja, não há dúvida nenhuma sobre o fundamento bíblico da existência e eternidade do inferno. Isso é uma verdade claríssima na Sagrada Escritura. Né? A existência e a eternidade das penas do inferno. Né? Como diz o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI, no seu manual de escatologia, ele diz o seguinte: nesse assunto não há nenhuma possibilidade de sutileza. A ideia de uma condenação eterna, que se formou visivelmente no judaísmo dos últimos séculos antes do cristianismo, está firmemente arraigada tanto na doutrina de Jesus, e aí vem várias citações, como nos escritos apostólicos, e por isso, nesse sentido, o dogma está sobre terreno firme quando se fala da existência do inferno e da eternidade de suas penas. Né? Então, vamos agora à terceira parte. Nós vimos a verdade do inferno, uma apresentação geral que fizemos, vimos o testemunho bíblico. Agora a terceira parte, que é o ensinamento da igreja. Vou apresentar para vocês de modo sintético qual é o ensinamento da igreja sobre o inferno, ou seja, o dogma da existência e da eternidade do inferno. Então eu vou aqui sintetizar para vocês em 5 tópicos, né? Porque aqui nós estamos numa live de apresentação de um tema teológico, de um tema de fé. Né? Hoje vocês estão tendo um exemplo do que seria um aprofundamento teológico de um assunto bíblico, a revelação bíblica, e a partir da revelação bíblica o desenvolvimento, o aprofundamento e o ensinamento da igreja. Né? Então, em primeiro lugar, é a igreja que interpreta corretamente toda essa simbologia bíblica. Né? Então, isso tem uma história do dogma. Né? Então, se a gente está estudando sobre o inferno, como isso é tratado do Antigo Testamento até os textos do magistério do Papa Francisco atualmente. Como se dá o crescimento na compreensão da doutrina da fé. Então, a doutrina da igreja sobre esse assunto, ela tem 5 tópicos. Quem gosta aí de acompanhar ou de anotar, sinta-se à vontade. Então, a primeira coisa, fundamental. A igreja ensina, a partir da Sagrada Escritura, que o inferno existe. Certo? Não é uma figura de linguagem, não é uma forma de falar da maldade, não é um instrumento de dar medo nas pessoas e manipular as consciências, não é uma forma de ganhar fiéis para que acreditem numa recompensa pós-morte. Não, não. Nada disso. A igreja ensina a existência do inferno porque acredita que aquilo que ensina a palavra de Deus seja a verdade revelada, ensinada por Deus. Então, a existência do inferno e a sua eternidade, ou seja, não é que o inferno dura durante um tempo e vai terminar, ou como queriam alguns pensadores no início do cristianismo, não dá para aprofundar isso aqui, mas toda a questão da apocatástasis, né, que chegado o final da história da humanidade, chegando o final dos tempos, haveria também o fim do inferno e Deus perdoaria a todos, talvez até aqueles que não gostariam de ser perdoados, e os amontoaria, os enviaria todos para a felicidade eterna. Então a igreja negou isso como heresia, e acreditou sempre na existência do inferno e a eternidade do inferno. Eternidade no sentido de que suas penas, o seu sofrimento, a existência do inferno não tem fim. Né? Não tem fim. O segundo aspecto do ensinamento da igreja, né, que é apresentado de modo bem sintético e profundo pelo Catecismo da Igreja Católica, no número 1035. Diz assim: as almas, como falar almas, são as pessoas, né? As almas dos que morrem em estado de pecado mortal. Então, volto a dizer aqui, em estado de pecado mortal significa ter cometido
um pecado mortal. Pecado mortal significa um pecado grave, segundo o ensinamento da igreja, com plena consciência e plena liberdade, sem arrependimento. Então, morrer em estado de pecado mortal, sem nenhum arrependimento, continua o catecismo, descem imediatamente após a morte aos infernos. Então, após a morte, que acontece o juízo particular, eu não vou explicar aqui o juízo particular, quem sabe mais à frente, quando nós tivermos um curso sobre mais detalhado sobre novíssimos, então eu faço uma apresentação do que é o juízo particular, mas também tem no Catecismo da Igreja Católica. Então, descem imediatamente após a morte aos infernos. Então não espera um tempo, não é no final dos tempos que as almas condenadas vão para o inferno, já vão imediatamente aos infernos, onde sofrem, continua o catecismo, as penas do inferno, o fogo eterno. Então, e aí tem uma citação de vários documentos da igreja que ensinam essa doutrina, né? O símbolo quicunque, o sínodo constantinopolitano, o concílio lateranense IV, depois o concílio de Leão II, depois a encíclica de Benedictus Deus de Bento XII, o concílio florentino, também o concílio de Trento, a solene profissão de fé de Paulo VI, né, o credo de Paulo VI. Então, vários textos que ensinam, do magistério da igreja, que ensinam essa doutrina. Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto: qual é o principal? Porque a gente fica muito, há muita folclore em torno disso, a gente acha o inferno assim, um lugar que faz calor, que é quente, aí tem os diabinhos com tridentes, com espeto, fazendo sofrer, ou a gente fica com a ideia importante, literária, mas é literária, é ficcional, da Divina Comédia, como se tivesse círculos infernais, com diferentes penalidades. Não, isso nunca foi ensinado pela igreja, nunca é ensinado pela Sagrada Escritura. Qual é o sofrimento essencial do inferno? Qual é a pena principal do inferno? Consiste na separação eterna de Deus. E o que? Não, mas separação de Deus não tem nada. Claro que tem. A única fonte da nossa felicidade, a única razão da nossa vida, fica absolutamente afastada do nosso horizonte eternamente. Eternamente. Diz o catecismo: a principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a qual aspira. Então, tudo aquilo que o ser humano quer ser e quer ter, e mesmo ele não sabe, então vai buscar no prazer, no ter, no sucesso, que é uma busca de Deus mesmo sem o saber, ele será privado de toda essa felicidade que é o céu. Então, essa é a essência do inferno. Eternamente afastado de Deus. Depois, o Papa João Paulo II, um quarto aspecto da doutrina, do ensinamento da igreja sobre o inferno, o Papa João Paulo II diz: a partir da Sagrada Escritura, podemos caracterizar o inferno como, e aí tem duas caracterizações que eu acho interessantes do Papa João Paulo II. O inferno como a completa frustração e vazio de uma vida sem Deus. A primeira coisa é isso, né? Uma vida que pode ter aparentemente a satisfação de uma escolha pessoal, mas uma vida sem Deus. Uma frustração e um vazio. E depois, um segundo aspecto, mais do que um lugar, porque a gente tem essa tendência, porque tudo que nós pensamos e vivemos é submetido a espaço e tempo, né? Nós somos seres humanos, criaturas materiais que vivemos na dimensão de espaço e tempo. A gente não consegue pensar numa dimensão em que não exista ou não obedeça a essa organização de espaço e tempo. O inferno em si mesmo não é um lugar onde eu vou morar, né? É uma situação, é um estado de condenação eterna. Diz o Papa João Paulo II, mais do que um lugar, é a situação em que vai se encontrar quem, de maneira livre e definitiva, se afasta de Deus, fonte de vida e de alegria.
E como último tópico, às vezes tem pessoas que confundem muito, ou seja, toda essa realidade que a gente chama de inferno, dessa perdição infernal, atualmente, e isso é ensinado pela Sagrada Escritura e pela Igreja, é uma realidade sabida, que temos certeza, para os demônios. Para os demônios. Agora, para os seres humanos, nós não temos nenhuma informação, nenhum nome, nenhuma afirmação de qualquer alma que pode existir, que esteja no inferno. Mas nós não sabemos, a Igreja nunca ensinou, a Sagrada Escritura nunca apontou o nome ou a existência de uma pessoa que esteja no inferno. Isso é muito importante. Ou seja, a Igreja canoniza, ou seja, reconhece que uma pessoa está no céu, mas a Igreja não inferniza, ou seja, não determina que uma pessoa esteja no inferno. Isso é um mistério, né, que vamos saber só diante de Deus. Só diante de Deus. Alguém perguntou esses dias, mas e as revelações particulares que houve para alguns santos, como o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, né? E depois também Santa Francisca Romana, a questão do Tratado do Inferno, depois outros casos menos conhecidos de revelação. Essas são revelações particulares que não têm valor universal, e muitas vezes tem uma aplicação de advertência para a humanidade, para nós, mas em si mesmo, não nos permite dizer tal e tal pessoa esteja no inferno. Né? Isso é muito importante. O Catecismo da Igreja Católica também, num dos seus números, fala sobre o valor dessas revelações particulares. Portanto, chegamos a um ponto que é importante para mim, para cada um de vocês, para todos nós. De que serve saber da existência do inferno, da eternidade do inferno? Poderíamos dizer, é coisa do demônio, é coisa de gente ruim, de gente má, nós somos aqui tão bons, tão convertidos, tão santos, né? Tem gente que tem tanta certeza da sua santidade que não sabe por que Deus não a canoniza, né? E às vezes já está envolto, quem sabe, em muito orgulho e muita soberba, e a presunção, né, de santidade é um pecado, né, contra a virtude da esperança. Né? Por isso eu queria terminar fazendo uma reflexão que é proposta também pelo Catecismo da Igreja Católica e pelos documentos da Igreja, uma reflexão sobre a responsabilidade, a liberdade e a conversão. Ou seja, não podemos nos esquecer, a perdição, ou seja, o ir para o inferno, continua sendo uma real possibilidade para todos nós. Para todos nós. Só quem não tem possibilidade de ir para o inferno são as santas almas do purgatório e os bem-aventurados que estão no céu, os santos. Só. Então, a perdição continua uma real possibilidade, diz o Papa João Paulo II. Mas, como eu já falei, não nos é dado conhecer, diz o Papa João Paulo II, sem especial revelação divina, quais os seres humanos que nela estão efetivamente envolvidos. Depois, o próprio Papa João Paulo II faz um convite, porque tem pessoas que quando vão falar de inferno, infelizmente até alguns sacerdotes vão falar de inferno, às vezes são incutidos de tanto ardor, e parece que querem incutir medo, querem incutir insegurança nas pessoas, e o Papa João Paulo II dá um alerta sobre isso. O pensamento do inferno, e menos ainda a utilização imprópria das imagens bíblicas, como fogo, ranger de dentes, condenação, não deve criar nem psicoses, nem angústia, diz o Papa. Olha que sabedoria do Papa João Paulo II. Não deve criar nem psicoses, nem angústia, mas representa uma necessária e salutar advertência à nossa liberdade. Então, a primeira coisa que eu queria deixar importante aqui para cada um de vocês é que o pensamento sobre o inferno, a meditação sobre o inferno, é um convite a refletir sobre a nossa responsabilidade e liberdade das nossas ações. E continua dizendo a Igreja, as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um
apelo ao sentido, ao senso de responsabilidade com que o homem deve usar a sua liberdade, as nossas escolhas. Ou seja, não é a mesma coisa fazer o bem e fazer o mal. Não é a mesma coisa mentir ou não mentir. Não é a mesma coisa ser honesto ou desonesto. Não é a mesma coisa ser santo e querer parecer santo. Não é a mesma coisa deixar os outros viver ou passar a vida julgando os outros como se eu fosse o próprio Deus e se eu fosse o justo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa pecar ou não pecar. Não é a mesma coisa fazer o mal ou fazer o bem. Não é a mesma coisa pedir perdão ou não pedir perdão, arrepender-se ou não se arrepender. Não é a mesma coisa. Continua ensinando a igreja. Um apelo ao senso de responsabilidade com que o homem deve usar da sua própria liberdade, tendo em vista seu destino eterno. Constitui ao mesmo tempo um apelo urgente à conversão. E aí eu termino citando aqui um texto com o qual o catecismo termina, citando um texto bonito da oração eucarística primeira, o cânon romano, onde a igreja não quer, né, a condenação de ninguém. Deus não quer a condenação de ninguém, quer a salvação de todos. Então é isso que com essa mensagem de esperança que eu gostaria de terminar a nossa reflexão nessa noite, né? Diz o catecismo: Deus não predestina ninguém para o inferno. Isso é uma doutrina herética, ensinada até por alguns reformadores, essa predestinação ao inferno. Para ter semelhante destino, continua o catecismo, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, que é o pecado mortal. E persistir, porque todo pecado mortal tem perdão. Todo pecado mortal tem perdão. O segredo é deixar que o pecado mortal morra, porque a misericórdia de Deus é que destrói o pecado mortal. E matando o pecado mortal, nos ressuscita para a vida da graça, a vida de Deus. É preciso haver, então, uma aversão voluntária a Deus, que é pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. E aí termina citando um trecho do cânon romano da oração eucarística primeira, que na missa o padre reza assim: aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias. Livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Eu acho que vocês devem estar cheios de coisa na cabeça, às vezes cheios de dúvidas, muita coisa talvez para digerir, pensar, repensar, tentar refletir. Mas é uma verdade importante, porque ela diz respeito ao destino de cada ser humano e de toda a humanidade. E toca diretamente a verdade sobre Deus, que é Pai, que é misericórdia, e não quer a morte de nenhum de seus filhos. Então, eu queria concluir aqui fazendo duas observações. A primeira é que tudo que nós falamos até aqui traz três consequências importantes para nós. Primeiro, Deus respeita absolutamente a liberdade humana. Deus respeita a criatura que Ele fez. Deus não rompe a nossa liberdade. Se o inferno não existisse, o céu poderia se tornar um campo de concentração. Ou seja, ninguém vai para o céu sem querer. A salvação, o viver eternamente com Deus, começa com querer viver com Deus aqui, no dia de hoje. Então, Deus não trata o ser humano como menor de idade. Deus nos trata como adultos, livres, inteligentes, responsáveis, capazes de saber, capazes de sacar o que é bem e o que é mal, capazes de fazer sacrifício, capazes de entender a sua palavra, capazes
de rejeitar o mal, capazes de aprender o bem. A segunda consequência importante sobre essa doutrina do inferno, a certeza que nós temos da grandeza do ser humano. O ser humano, para Deus, não é uma marionete. A nossa capacidade de viver, de decidir o nosso destino é levada a sério. A vida do homem é levada a sério. Temos uma só vida, não existe outra. E a nossa eternidade está em jogo em cada minuto que passa. E por fim, amanhã é sexta-feira, dia que dedicamos sempre a Nosso Senhor crucificado, é que o mal, o valor que tem o mal e o peso que tem o mal não é uma abstração, não como algumas doutrinas filosóficas e religiosas orientais querem ver no mal como uma negação do ser, como um vazio. Não, o mal é uma realidade. É uma ausência de bem, mas nessa ausência de bem fere, destrói, acaba. E a gente vê isso na cruz. Com a cruz, Deus, que se fez homem, sofre e morre. Para Cristo, o mal não é algo trivial ou irreal, algo ilusório, fictício, abstrativo, especulativo. Cristo, Deus, vence o mal, supera o mal, não numa sexta-feira santa especulativa e teórica. Cristo salva a humanidade numa sexta-feira santa totalmente real, com morte real, com desprezo real, com maldade real, mas com a bondade também tão real que é capaz de destruir o mal na sua abundância de bem. E como estamos em 2021, celebrando os 700 anos da morte de Dante Alighieri, que escreveu essa grande obra, La Divina Commedia, Dante sobre sintetizar numa frase tudo o que é o inferno. E é interessante que em toda a Divina Comédia é o único momento em que o poema se dirige ao leitor, se dirige a nós. É justamente a abertura do canto terceiro do inferno de Dante. Como se Dante visse na entrada do inferno uma placa com alguns dizeres que termina assim: Lasciate ogni speranza voi que entrate. Para vós que entrais aqui no inferno, deixai lá fora toda a esperança. E Dante queria nos mostrar, Dante Alighieri queria nos mostrar que aqui está a raiz do maior sofrimento, do máximo mal para o ser humano. Perder toda e qualquer esperança. Não poder esperar nada mais, porque ali é a ausência total de Deus. É a ausência total do bem. É a ausência total de qualquer esperança. Era isso, me desculpe, passamos um pouco das 10, mas o tema era longo e exigia um tratamento especial, dado que espero que vocês tenham podido entender um pouco, ou pelo menos ter tido algumas pistas de reflexão. Né? Agradeço a muitos de vocês que estão aqui agradecendo. Né? Vamos ver aqui algumas perguntinhas. Diante de Cristo, como os profetas, Moisés, na pergunta anterior, se as portas do céu só foram abertas após a ressurreição de Jesus, o que aconteceu ou onde estavam os santos? Então, exatamente, todos os justos do Antigo Testamento estavam nessa mansão dos mortos, que a Sagrada Escritura também chama de Sheol, à espera da redenção da humanidade. Não era um inferno no sentido de punição, mas era um estado de espera da entrada na glória eterna que se dá com a morte de Cristo na cruz,
com a sua descida à mansão dos mortos. Tá bom? Depois uma outra pergunta: sendo nossa existência corpo e alma, o sofrimento infernal assim também o é? É uma pergunta interessante, ou seja, a pessoa, quando morre, ela está somente em alma. Então, uma parte, vamos dizer, da existência do inferno é um sofrimento espiritual, na alma, mas ainda todos os aspectos sensitivos que tem a própria alma. Mas com a ressurreição dos mortos, que se dará no fim dos tempos, aí sim, o sofrimento infernal também abarcará a dimensão corporal, porque tanto no céu como no inferno, cada um viverá o seu destino eterno em corpo e alma, né, completamente. Então aí também o sofrimento abarca o corpo e a alma. Tá certo? Olha, espero que vocês tenham compreendido, e na próxima quinta-feira, então, vamos dar um outro passo sobre a doutrina do purgatório. Aí é que se entende menos ainda, né, onde há muita confusão. Espero encontrar todos vocês na próxima quinta-feira para termos mais um momento de estudo, de reflexão e de contemplação, por que não, da beleza de Deus que nos ama tanto. E não se esqueça, a verdade fundamental que está na base de tudo isso é que Deus é Pai, infinitamente bom e misericordioso. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta. Tchau!